Então nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, e no capítulo 18 e versículo 34, apesar de nós vamos trabalhar todo do versículo 18 até o 43, mas vamos ler apenas a princípio o versículo 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Os discípulos, as almas que estão andando com Jesus, há mais ou menos aqui 3 anos, mais talvez de 3 anos, e aí você percebe que aquilo estava encoberto, que Jesus está falando para eles, muitas vezes eles estão ouvindo, mas não compreendendo de maneira plena. E quando você pensa, por exemplo, no mundo tomado por conflitos, nós vivemos num mundo tomado por conflitos, entre etnias, povos, nações, de ordem ética, moral, religiosa, política e econômica. Tem conflito para todo lado. Se você imaginar o continente mais pobre, mais ali miserável, aonde a fome prevalece, a doença se alastra de maneira assim terrível, lá tem disputa, desavença, conflito, guerra. E aí quando você pensa também nos países extremamente ricos, aonde muitas vezes as pessoas querem destinar sua vida, eu vou morar em tal lugar, porque lá é melhor, lá ganha mais dinheiro, lá vai resolver meu problema, lá o salário é 10 vezes melhor, 20 vezes melhor do que aqui. E aí você tem os países ricos, sejam eles do Reino Unido, sejam eles da Oceania, sejam eles dos Países Baixos, como eles são chamados. Sabe o que está acontecendo? Os filhos, nesses países prósperos e ricos, estão indo para as escolas, e as escolas estão autorizadas e têm autoridade para sugerir para o seu filho ou para a sua filha, que se ela se chama Carla, mas quer se chamar Carlão, a professora escreve uma carta e manda na mão da criança, e o pai e a mãe têm que aceitar. Países prósperos e ricos. Que se o seu filho chama Paulo, e um dia ele chegar com a cartinha escrito Pamela, países prósperos e ricos, aonde a orientação não é da família, não é do pai e da mãe, aonde a escola tem autoridade, está autorizada pelo governo a fazer isso. E ai do pai e da mãe que não aceitar. Isso é países ricos e prósperos, aonde as pessoas querem ir, aonde eles querem viver, aonde eles acham que aquilo é melhor para a vida deles. E aí, em contrapartida, você tem os países e nações extremamente pobres, mas que estão também vivendo em crise. A atual é o Afeganistão, aonde o regime, aonde a questão religiosa, aonde as mulheres não têm nenhuma liberdade, não podem sair de casa sem seus maridos, não podem nem sequer mostrar uma parte do seu rosto, não podem ir às escolas, não podem trabalhar, e isso não vai afetar somente pessoas adultas, isso começa a afetar já as meninas pequenas, crianças. Então quando você vai numa extremidade do mundo, rico, poderoso, prosperidade, e aí você encontra essa crise de libertinagem. Quando você vai para aqueles outros países de extrema opressão, você vê lá então, meus amados e queridos irmãos, você vê lá as pessoas oprimidas, sem a liberdade, aonde a intolerância prevalece. E todo pensamento contrário é passivo de morte. Vou repetir. Aonde
todo pensamento contrário é passivo de morte. Então esse é o mundo. Esse é o mundo que nós vivemos. E muitas vezes nós assim, meus irmãos, estamos meio que como os discípulos de Jesus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós temos que trabalhar isso no nosso coração. O que nós não temos percebido de tudo o que o Senhor nos tem dito? Essa é uma questão que precisa ser trabalhada na nossa vida. O que nós não estamos percebendo ou não estamos compreendendo de tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós. Mas nós estamos vivendo e vendo muitas coisas acontecerem neste mundo. Jesus, ele preveniu os seus discípulos. Jesus, ele previne o nosso coração e a nossa vida. E aí, quando nós temos algumas coisas dentro da nossa mente, do nosso coração, o que, principalmente? O que nós entendemos como virtudes, a partir de qualidades visíveis e supostas bênçãos de Deus, que na verdade são grandes empecilhos para recebermos o reino de Deus na nossa vida. Vou repetir. Nós temos um problema com virtudes aparentes. Nós temos um outro problema grave, e Jesus ele denuncia aqui falando de um jovem rico. O problema de nós acharmos que estas coisas são bênçãos de Deus, mas quando você vai na Bíblia, na palavra de Deus, na verdade tudo isso é um grande empecilho para que as almas recebam o reino dos céus. E aí Jesus ele começa falando desse jovem, versículo 18, certo homem de posição. Eu não sei como é que está a tradução da sua Bíblia aí. Lucas capítulo 18, versículo 18, certo homem de posição. Então esse homem tinha uma posição. Ele não era qualquer pessoa na cidade. Ele não era qualquer pessoa ali na sua comunidade. Versículo de número 21. E ele não somente era uma pessoa de posição, como também era uma pessoa de virtudes. Versículo 21. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que ele tinha observado? Os mandamentos, palavra de Deus. Então é um homem de posição, é um homem que tem virtudes, e é um homem que tem mais coisas ainda. Versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Traz a minha tradução, era rico. Nós temos um problema com essas coisas. Essas coisas, elas afetam a nossa vida de uma maneira, e aí Jesus vem mostrar para nós, posição, virtudes aparentes e riqueza. Meus irmãos, isso daqui, muitas vezes, e na maioria das vezes, não significa nada. E pelo contrário, quando Jesus trata com essa alma, essas coisas são mais empecilhos para que ele recebesse o reino dos céus, do que virtudes que poderiam quebrantar o seu coração. E aí você poderia dizer assim: mas esse homem não quis aceitar Cristo? Posição, virtude ele já tinha de dizer que obedecia a palavra de Deus, riqueza ele já tinha. Então esse homem é um homem abençoado, e quando nós pensamos nesse tipo de pessoa, logo nos vem o entendimento que essas pessoas ricas, poderosas, são abençoadas. Deus é que fez isso aí. Quando você lê a Bíblia de maneira tranquila, você vai ver que Jesus contou no Lucas 16, aquela passagem falando de dois homens. Um homem que neste mundo vivia de maneira esplêndida, e outro que vivia doente. Mas quando esses dois homens partiram deste mundo, aquele que vivia esplendidamente, a expressão da sua vida aqui neste mundo não era a da porvir. E aquele que vivia cheio de chagas e queria comer a migalha que caía da mesa, porque essas coisas nós não queremos.
Olha só como a nossa mente é confusa. E aí Jesus vem falar para nós, vocês estão vendo, a expressão dessa vida não é a expressão da vida por vir. Tanto é que o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, quando Ele veio a este mundo, não tinha lugar para que Ele nascesse. Está vendo como a nossa mente é confusa? E nós estamos falando do Deus eterno, aquele que nós cantamos aqui, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E ele foi para a cruz do Calvário. O livro de Hebreus diz que ele suportou a vergonha, a ignomínia. Você gosta de ser envergonhado? Imagina Deus caindo sobre ele a vergonha. A nossa mente é confusa, o nosso coração é confuso, e por isso que muitas vezes nós estamos que nem os discípulos, sem compreender nada. Nós estamos ouvindo Jesus dizer, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas isso para nós, meus irmãos, fica encoberto, não traz para nós ali um abrir dos nossos olhos, um abrir do nosso coração, um abrir da nossa mente. Nós achamos que essa pessoa aqui, cheia de virtudes, cheia de posição, cheia de riquezas, isso é bênção de Deus. Isso é empecilho para a pessoa entregar a sua vida para Cristo. Aí você diz assim, então tudo que nós estamos orando para Deus pode ser uma pedra de tropeço para que a nossa vida nunca se enquadre ao reino dos céus. Dependendo daquilo que eu vou pedindo em oração, meus irmãos, essas coisas vão mais atrapalhar a nossa vida do que nos edificar, do que nos transformar, do que finalmente nos levar ao entendimento do que é ser um filho de Deus. E quando nós pensamos em filho de Deus, o filho de Deus não é só aquele que foi para a cruz. Nós não somos o parente, nós somos os filhos da adoção. Nós somos os filhos do amor, nós somos aqueles agora que através da nossa vida, o Cristo, o reino dos céus, ele vai ser o quê? Manifestado. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, então todas essas questões, e muitas vezes as nossas petições, meus irmãos, para Deus que nós temos, essas coisas vão mais atrapalhar a nossa vida espiritual, a nossa transformação. Não, mas eu quero ficar rico. Eu quero ser uma pessoa de posição. E aí a palavra de Deus, ela vem nos contrariar de tudo isso, só que o nosso coração fica endurecido, porque nós não aceitamos e recebemos essas coisas muito bem. Nós não queremos ser o último, irmãos. Nós não queremos ser o servo de todos, mas isso é a expressão do reino. E aí quando nós vamos lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim ao filho na fé, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Então se nós estamos desejando e querendo ficar ricos, nós vamos cair em tentação. Imagine quem já é. Qual que é a tentação dele? A tentação dele é de se tornar o próprio Deus da sua vida. O mamon ser aquele que rege, finalmente, porque finalmente as pessoas entendem que o mamon, o dinheiro, a riqueza, é um cartãozinho de plástico que eu dou ordem para ele. Que ele faz exatamente o que eu quero que ele faça. Esse é o Deus que as pessoas morrem por ele. E não o Deus eterno, ao qual a nossa vida tem que estar sujeita a Ele e a sua vontade. Mas nós queremos um Deus que finalmente nos sirva, e não o contrário. Portanto, a maioria dos cultos é para seduzir Deus à nossa vontade, e não o contrário. O culto é para que finalmente eu entenda quem Deus é e qual é a sua vontade para a minha vida, para que agora plenamente eu possa cumpri-la. Nós pedimos algumas coisas às vezes para Deus, meus irmãos, que a Bíblia diz que o Espírito Santo
com gemidos inexprimíveis, Ele intercede a nossa oração. E eu fico imaginando a trindade de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, ouvindo a gente. E a gente lá pedindo. E o Espírito Santo olhando para o Pai e para o Filho, fazendo assim, ó. Ele está pedindo isso. Olha o que ele está pedindo. Olha o que ele está querendo. E a eternidade, e Deus está lá, ouvindo. E aí o apóstolo Paulo diz que cai em tentação. Se aqueles que querem ficar caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, versículo 10, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Imagina quem quer ficar rico, como é que é? E imagina quem é rico. O Salomão era muito rico. Sabe qual é o medo dele? Ele descreve lá no livro de Eclesiastes. O grande medo que Salomão tinha da sua riqueza é para quem ia ficar. Para quem vai ficar tudo isso que eu construí? Será que vai ser sábio? Será que vai ser tolo? Será que ele vai acabar com tudo? Esse era o dilema de Salomão. Então a maioria das coisas que nós estamos tentando pedir para Deus, nós estamos ouvindo de Deus algumas coisas, e Jesus está dizendo, olha, vocês estão vendo aí, ó, posição, virtude, riqueza, e aí quando Jesus falou assim, olha, então você, só está faltando uma coisa para você, meu filho, entrega essas coisas, vem e me segue, e aí a pessoa não quer. As almas não querem. Elas não querem entregar a sua vida, elas querem receber. Nós estamos tratando Deus mais ou menos como um caixa eletrônico. Ou senão, quando você vai pagar a conta, débito e crédito. E precisamos, meus irmãos, estar mais atentos. Jesus está falando conosco, trabalhando o nosso coração. Volta no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os discípulos estão lá sem entender muita coisa, o sentido do que está acontecendo, e Jesus está falando desse homem. No versículo 34 ele diz que o homem estava triste, e aí Jesus falou que vai ser muito difícil uma pessoa que tem muitas coisas, ele entrar no reino dos céus, e aí você vai perceber a confusão da cabeça nossa, das virtudes, a confusão da posição, a confusão das riquezas que nós achamos que supostamente são bênçãos de Deus. Aquilo que eu entendo como bênção de Deus, que me tira da casa de Deus. Ei, pastor, arrumei um trabalho agora, hein? Ah, é? Não vai dar mais para vir na igreja. É bênção de Deus, hein? Maravilha. Bênção de Deus? Irmão, não. Queridos, nós temos umas coisas dentro do nosso coração que são complicadas. Tudo que me tira a comunhão, tudo que me tira o prazer da palavra de Deus, tudo que me tira de estar reunidos nesse momento, um momento em espírito e em verdade, com os filhos de Deus na fé, tudo que me tira daqui, meus irmãos, não é uma bênção. Mas Jesus está falando conosco. Está vendo como é bênção ser rico? Ter posição? Ter virtude? Quando chamou a pessoa, ele não quis. Mas essa pessoa é muito boa. Você já ouviu aquela frase? Essa pessoa é muito boa, pastor. A pessoa é boazinha demais. Só falta uma coisa para ele. Falta o quê? Só falta ele crer em Cristo. Então faltou tudo. Porque se ele fosse bonzinho mesmo, se ele tivesse um coração quebrantado mesmo, seja ele ou seja ela, levantava a mão e dizia assim, ao ouvir a palavra de Deus, eu quero servir esse Deus aí, esse Cristo aí, essa palavra aí. Mas nós somos bonzinhos demais.
E aí os discípulos no versículo 26, e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Se uma pessoa de posição que nós achamos que ele é abençoado por Deus, porque está elevado na posição. Se uma pessoa que tem virtudes como essa, eu obedeço desde a minha juventude, estou lá ouvindo a palavra de Deus, estou lá dando crédito para as coisas, e se uma pessoa riquíssima dessa, que Deus tem derramado virtudes sobre ele, ele não vai entrar no reino dos céus, então quem vai, Senhor? E aí o Pedro ele diz: nós deixamos tudo. Deixamos as redes, deixamos os barcos, deixamos nossas casas. O que eu vou ganhar com isso, Senhor? Você vai ganhar, tem uma tradução que traz, você vai ganhar um cento de casa. A pessoa já pensou no loteamento. Ele já pensa no loteamento, um monte de casa que ele vai ganhar. Deus vai, olha, ele vai ser um empreendedor, vai vender casa para os outros, quem não tem, parcelar. Vai ser uma maravilha. É porque em todo lugar que você for, meu irmão e minha irmã, você sempre terá um irmão para abrir uma porta da sua casa para você. Você vai ter um filho de Deus abrindo uma porta de uma casa para você. Você terá um filho de Deus, um irmão, uma mãe, um pai, para orientar, cuidar da sua vida, abençoar você como filho e como irmão. Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus falou: muito bem, vocês vão ser abençoados. Mas nós não queremos deixar muitas coisas, né, irmão? Nós não queremos deixar o nosso orgulho, a nossa pré-concepção das coisas desta vida. Nós não queremos deixar as nossas conclusões da nossa mente, do nosso coração. A gente não quer deixar essas coisas. E aí depois Jesus continua falando e ele traz um prenúncio. E que prenúncio é esse? Um prenúncio de sofrimento com ressurreição. Versículo 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado. A minha tradução aqui traz cuspido. Por isso que Deus tem que ser Deus, irmão. Porque se nós tivéssemos uma fração do poder que Deus tem e alguém cuspisse na gente, essa pessoa virava gelatina. Graças a Deus que Deus é Deus. E nós somos nós, pecadores. E aí Jesus falando, cuspido, versículo 33, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí Jesus ele compartilha com os discípulos daquilo que é o seu caminho, daquilo que é o seu destino, daquilo que é o seu propósito, que quando Jesus foi nascer, os anjos vieram lá para os pastores e disseram: olha, hoje na cidade de Davi vai nascer o Salvador, que não era Jesus, era Cristo. Cristo é o ungido, Cristo é o propósito, Cristo é a oferta, o Cristo Jesus, o Salvador. Então esse é o caminho da cruz. E aí Jesus vem e chama a nossa vida: olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, vem e me segue. Isso são coisas que nós temos assim, meus irmãos, arrepios. Porque cruz é negar a nós mesmos todos os dias você negar a você mesmo, suas vontades, as suas conclusões humanas, aquilo que está dentro do seu coração, as coisas mais boas que você pode achar, como também as mais terríveis. E aí ele traz esse prenúncio de sofrimento, e aí a gente está como os discípulos, a gente acha que a gente não vai sofrer, nós não vamos sofrer, que essas coisas dos países ricos não vão chegar aqui na nossa casa, que essas coisas dos países pobres não vão chegar aqui em nós. Não é assim não.
palavra de Deus diz que nós não resistimos ainda até o sangue. Nós estamos light aqui, irmãos. Está tudo de boa. Imagina quando esses regimes de países ricos quiserem se instaurar aqui. Regimes como esse do Afeganistão quiserem tomar todas as coisas. Como é que vai ser? Nós estamos fazendo nossos planos, só que os nossos planos, na maioria das vezes, não está incluído Deus, o seu reino e a sua palavra. Temos projetos de vida, mas pense bem. Reflita melhor. Tem sofrimento, mas também tem a ressurreição. No velório da irmã Odete, desde jovem, recém-casada, o relato dos seus filhos são: minha mãe sofreu muito. Ela só morreu com 88 anos. O joelho dela era desse tamanho. Naquela época, imagine, há 40, 45 anos atrás, não tinha esses aparelhos de hoje que você fazia um raio-x, uma tomografia, para ver o que está lá dentro, fazia um furinho no joelho, para consertar lá o seu joelhinho. Não, eles cortavam mesmo, irmão, para ver o que está acontecendo. Cicatriz assim de fora a fora. Quando eu ia buscar ela na terça-feira, ela usava 2 aparelhinhos assim. E tinha época que aqueles aparelhinhos não funcionavam. Mas ela não ficava em casa. Ela ia para o culto. Falei para as pessoas lá, nós não suportaríamos 10% do que essa mulher aqui sofreu. Nem 10%. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E quando você ouvir de sofrimento, o apóstolo Paulo falar sobre essas coisas, aí você fala assim, mas será que eu estou ouvindo o evangelho da Bíblia mesmo? Será que é isso mesmo? Mas eu vou em outro lugar, os caras não falam nada disso, eles só falam que a gente vai ficar rico, maravilhoso, lindo. A gente não vai ter nem pé de galinha, não vai ter nenhuma dor, nem o dedinho nosso não vai doer. A gente vai ficar mocinho pro resto da vida, vai ser uma bênção, vai ser uma coisa de louco, nem o cabelo não vai cair. Mas a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz: quando os seus olhos fraquejarem, quando os seus moedores não tiverem mais força. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem sofrimento, meu irmão? Tem. Você sofre? Eu sofro, pastor. Tenho sofrimento. Pois é. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube do sofrimento. Você sofre? Bem-vindo ao clube. Mas a palavra de Deus me diz uma coisa: que nem o meu ouvido ouviu, nem os meus olhos viram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos ideia. Não passa nem perto a nossa imaginação do que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. Uma das coisas interessantes do livro de Apocalipse é quando João tem aquela visão do céu, e ele sobe lá no céu e ele vê o cordeiro com as marcas da morte. Só que ele vê um cordeiro, mas os anciãos estão vendo um leão.
o leão da tribo de Judá. Mas o João estava vendo o cordeirinho com as marcas da morte. Jesus tem falado conosco, sua palavra tem sido transmitida aos nossos ouvidos, mas nós estamos que nem os discípulos, está encoberto, não estamos entendendo o sentido, não estamos apercebendo o que Deus está falando conosco. Capítulo 18 de Lucas, versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Jesus entrou em Jericó. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. E dentro lá de Jericó ele encontra e é encontrado por um cego. Jericó representa e é uma figura de toda hostilidade e de toda a rejeição a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Jericó era a primeira cidade do sul de Canaã, quando o povo de Deus entrou pelo sul para conquistar Canaã com Josué. A primeira cidade era Jericó. Eles já tinham ouvido falar do que Deus tinha feito lá no deserto e também no Egito. O que eles fizeram? Muralhas de Jericó altas, invulneráveis aos olhos humanos, fechadas suas portas, aqui ninguém entra. Jericó sempre símbolo de resistência a Deus. E muitas vezes nós temos muralhas dentro da nossa mente e do nosso coração que precisam ser derrubadas. Capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta. E levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual frente a si, e a tomaram. Caiu as muralhas. Versículo 26. Tem uma maldição naquele lugar. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar esta cidade de Jericó, com a perca de seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Acredite se você, na Bíblia tem um homem chamado Iel, e ele fez exatamente isso. Ele começou o fundamento, morreu o primogênito. Ele colocou as portas, morreu o mais novo. Jericó representa a maldição. Mas aonde a luz chega, as trevas precisam sair. Aonde o reino de Deus ele chega, toda maldição ela é tirada. A maldição do pecado, a maldição da rebeldia, a maldição da nossa cegueira, a maldição que nos leva à destruição da nossa vida, a maldição de nós entendermos que nós somos o Deus da nossa própria vida e que nós temos as rédeas da vida nas mãos. Isso é uma maldição ao nosso entendimento. E aí Deus pergunta para o homem que está dentro de Jericó: o que você quer que eu faça por você? Eu quero ver. E ele foi curado. Versículo 42. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores
a Deus. Nosso último versículo. Evangelho de João, capítulo 12. Aonde a luz chega, as trevas precisam sair. Aonde o reino de Deus está, a Bíblia diz, as cartas de João nos dizem, que o inimigo não nos toca. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A palavra de Deus está trabalhando ao nosso coração. A palavra de Deus está falando ao mais profundo da nossa alma. As coisas que nós achamos que serão soluções para a nossa vida se tornarão grandes empecilhos para recebermos o reino de Deus. Aquilo que muitas vezes os nossos ouvidos, eles se retraem, eles se recusam a ouvir. O quê? Sofrimento. Sofrer. E quando Jesus chega em uma vida que ainda não tem a luz do Evangelho, não tem a graça de Deus, não tem o sangue do Cordeiro, quando Jesus ele chega, tudo é transformado. Tudo vai sendo mudado. Tudo vai sendo colocado em ordem. Tudo vai sendo reparado. Mas o sangue do Cordeiro precisa estar derramado sobre a vida, para quebrar esse ciclo vicioso do mal. Aonde Jesus passa, ele traz a liberdade ao cativo. E graças a Deus, ao amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, que nós somos livres em nome de Jesus. E possamos, meus irmãos, meditar um pouco mais, de maneira mais cuidadosa, a palavra de Deus. Para prestarmos bem atenção no que Jesus o Cristo está falando conosco. Que a nossa vida seja inundada pela palavra do nosso Deus e Pai.